Bem-vindos a mais um S3 Talk e o tema de hoje vai ser flacidez e climatério. O que a falta do estrogênio causa na nossa pele? Então, a falta de estrogênio, não é, que principalmente a partir da menopausa começa a cair a pique, não é, vai provocar uma maior, um ressecamento da pele, piora a flacidez, a secura vaginal, que são queixas que imagino que tenha muito na sua consulta, e portanto piora globalmente a qualidade da pele da paciente. O que é que acontece também? A parte do colagênio, a partir da menopausa perdemos cerca de 30% de colagênio ao ano, portanto é uma perda muito abrupta e que de facto as mulheres se queixam muito depois, mesmo em termos de relação íntima com os parceiros, não têm tanta vontade, porque a flacidez não afeta só a face, afeta todo o corpo, e a região íntima é uma região que vai causar, claro, algum constrangimento quando começa a sofrer algumas alterações. Isso. Além da estética, isso é muito importante a gente ressaltar, existe sim a parte estética e ela atrapalha na questão da relação, da autoestima da mulher, mas para além disso, a gente também tem as alterações que o colagênio trazem internas, né? Então a secura vaginal, a diminuição da capacidade de elasticidade desse canal vaginal, e podendo levar a uma dor nessa relação, que não é uma coisa normal, não é uma coisa aceitável. Então, a gente sabe que a falta do estrogênio, ela vai ser responsável por diversas dessas queixas que os pacientes trazem, tanto para mim quanto para você. E aí entra o nosso ponto. O que a gente pode fazer para isso, né? Eu começo dizendo que a gente tem que começar de dentro para fora, que é inclusive o nosso lema lá na S3, tratar como um todo. Então, de dentro para fora, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é uma terapia de reposição hormonal. A paciente que tem indicação para isso, ela vai melhorar esses níveis séricos, né? A quantidade de estrogênio no sangue para ter um início de melhora. E além disso, a gente tem os tratamentos estéticos. Exato. Quais seriam os tratamentos estéticos que você sugere para essa paciente? Antes de entrarmos nessa parte, queria ressaltar uma coisa que falou, que foi relativamente à dor durante o ato sexual, que há muitas mulheres que eu acho que acham que é normal e não percebem que é completamente anormal e que é uma coisa que tem tratamento, não é? Por exemplo, no seu caso, que deve, o FemTouch, que é o laser que deve usar mais nestes casos, em termos da minha área, digamos assim, que é a parte estética, existem várias coisas que podemos fazer para melhorar, por exemplo, estimular o colagênio, que lá está. Se há uma perda dele, nós temos que repor e estimular o nosso organismo a que produza mais fibras de colagênio e elastina para conseguirmos ter a firmeza que estamos a perder. Portanto, temos desde equipamentos, terapias injetáveis, o Ultraformer, por exemplo, é bastante utilizado para melhorar a região íntima da vulva. Temos também os bioestimuladores injetáveis e também o ácido hialurónico, que por vezes é necessário para restituir esta falta de volume que vamos perdendo. Eu acho que isso que é interessante. Acho que os pacientes não têm noção de que a gente tem essa possibilidade de fazer os bioestimuladores, de fazer o Ultraformer, de fazer clareamento na região íntima também, né? Os pacientes não têm essa noção de que existe essa possibilidade, que elas não precisam se sentir com a autoestima afetada por relação a isso. Porque acho que também há muito tabu, que agora já não se vê tanto, e acho que há mais mulheres que procuram tratar-se como um todo, digamos assim, porque antigamente era muito, a parte estética é só focalizada na cara, e hoje em dia já vemos mulheres que se interessam e que fazem muitos tratamentos para a região ginecológica, para a região íntima, porque de facto lá está, o bem-estar físico deve ser tratado como um todo, não? Temos que tratar todas as vertentes do nosso corpo para nos sentirmos bem connosco e com aquilo que vemos ao espelho, que isso tem impacto na nossa autoestima. E, portanto, quanto melhores nos sentirmos na nossa própria pele, mais saúde vamos ter, mais vitalidade. E, portanto, acho que o envelhecimento é uma escolha e devemos escolher como é que queremos viver o resto do... Envelhecer bem. Exato. Devemos escolher como é que devemos envelhecer e envelhecer bem. E hoje em dia não é por falta de ofertas. Não. E acho que há muito desconhecimento e é importante explicar, existe isto, podemos melhorar, não é uma coisa normal. Ou seja... que as pacientes percebam isso. E importante frisar, e o que eu sempre falo também é lembrar que antigamente a gente tinha um tempo de vida pós-climatério muito pequeno. Hoje em dia as mulheres vão viver em torno de 1/3 da vida delas nessa fase. Então, se você se prevenir, se você se manter bem,
Se você levar uma qualidade de vida para 1/3 da sua vida, vale bastante a pena. E, por exemplo, quando vão pacientes à sua consulta, a primeira consulta, que é aquela consulta mais importante e que tem determinadas queixas, normalmente lá está, primeiro faz esse tal tratamento que é tratar de fora para dentro e depois é que se reencaminha ou costuma fazer mais em conjunto? Em conjunto. Em conjunto. Em conjunto. Porque, obviamente, a terapia de reposição hormonal ela vai depender de análises clínicas, vai depender de um tempo de resposta, ajuste de dose. Isso consome um tempo e muitas vezes essa mulher está com um incômodo muito intenso. Então, se a gente pode começar esse estímulo de colágeno, começar a parte estética associada, ela vai ter uma resposta melhor a partir do momento que estiver completamente ajustada, mas ela já vai vendo benefícios iniciando Exato. a parte de ginecologia estética e da associação com a parte de estética da pele como um todo, desde sempre. Portanto, a complementariedade de especialidades e de tratamentos é o que, como a gente sempre fala, vai permitir que o paciente se sinta bem e é a nossa abordagem na S3, esta abordagem holística de ter uma vida com bem-estar e saúde. É isso.